Estava enrolada. Mas o que acontece? A gente, com 2 anos de casada, a gente teve uma situação de saúde, e aí o que a gente tinha de reserva acabou. A gente precisou usar toda a nossa reserva em 3 anos. E aí foi uma sucessão de acontecimentos, mas a gente sempre ficou ali mais ou menos no limite. Às vezes usava o cheque especial, às vezes não, conseguia juntar um pouquinho, aí depois logo na sequência gastava. Então ficava ali meio no 0 a 0, até que a gente conseguiu juntar um valor, vender o apartamento que a gente morava para comprar essa casa onde eu estou hoje. Só que a gente precisou, antes da mudança, fazer uma reforma na casa. E aí é que foi o problema. Porque o valor que a gente tinha guardado, mais o valor da venda do apartamento, não foi suficiente para aquilo que a gente tinha planejado. E aí a gente precisou pegar empréstimo no banco, precisou pegar empréstimo com os meus pais, e foi aí que enrolou de vez. E aí, como a gente nunca tinha passado por uma situação semelhante a essa, né, inclusive de números e tal, o que a gente faz? Porque só ganhar mais não é suficiente pelos números que a gente tinha. Com os meus pais era a dívida maior, que era os 60 mil reais. Como é que eu vou arrumar de uma hora para outra 60 mil reais? Né? E quanto tempo eu vou demorar juntando, sei lá, 100, 200 reais para conseguir quitar essa dívida com eles? E aí eu estava um dia, no começo de 2020, rodando o Facebook, olhando algumas postagens, e apareceu um anúncio seu para imersão. Eu falei, bom, eu estou enrolada. A promessa dela é tirar as pessoas do caos financeiro. A imersão é gratuita, não custa fazer. E aí eu me inscrevi na hora, fiz a imersão, e aí eu conversei com meu marido, né? Falei, olha, depois você já tinha anunciado, né, o curso e tudo mais. Aí ele falou, não, não vai fazer, porque a gente já está tudo enrolado, tá no vermelho, tá devendo um monte. Ela vai ensinar a parar de pagar a escola de música do nosso filho, vai ensinar a cortar um monte de coisa, e não é isso que precisa fazer. Aí assisti todas as 3 aulas da imersão, vi o seu vídeo de apresentação do curso, a gente conversou várias vezes, e no final eu falei para ele, olha, tem as garantias, então é uma oportunidade que a gente tem. E se o curso não for bom? Se não der certo, não tem problema, tem a garantia. E aí foi a melhor decisão que eu tomei, foi bem desafiador, porque eu estava acostumada a olhar para o meu orçamento doméstico entre entradas e saídas, e só. E assim, sai porque eu preciso pagar. Mas aí o que a gente percebeu, né, quando eu sentei para fazer a fotografia financeira? Que tem uma hierarquia. Então, eu não preciso ter um plano de 120 reais no celular, eu posso ter um de 50, mas eu preciso do celular. Então, o celular entrou como importante. Então, eu listei todos os gastos que eu tinha, coisas básicas da casa, de água, luz, telefone, os celulares, o financiamento aqui de casa, a dívida lá com o banco, que virou um compromisso financeiro, então entra também IPTU, que são as coisas básicas. Mas as outras coisas, eu tive essa possibilidade de avaliar e saber se valia a pena continuar pagando ou não. E aí, nesse processo, é que eu me dei conta de quantas coisas que eu tinha de gasto e que eu não me dava conta, porque eu estava numa espécie de sonambulismo, que nem você costuma falar. Ter o suporte da equipe foi a parte fundamental. E eu perturbei muito o Jean, coitado. Se ele estiver aqui, obrigada, Jean, você salvou muito também. E aí, no final das contas, o que eu entendi, né? E o que foi o que eu apliquei também. Não é só ganhar mais, mas é também gastar menos. Então, é uma sucessão de ações que a gente acabou tomando aqui em casa, com a orientação do curso, e também acompanhando as suas lives, acompanhando os outros alunos da mesma turma na comunidade, fiz todas as atividades do desafio. Então, assim, esse comprometimento fez toda a diferença. Em 2 meses, a gente não tinha mais não estava mais no vermelho, então a gente conseguiu deixar de usar o cheque especial e estava usando como salário, né, o cheque especial. Consegui em 2 ou 3 meses a dívida do banco virou um compromisso financeiro, então não era mais, né, estava encaixado na minha rota financeira com tranquilidade, como é até hoje, ainda não quitei essa dívida. E a dívida que eu tinha com os meus pais, eu quitei integralmente em setembro, outubro, alguma coisa assim do mesmo ano. E aí de lá para cá estamos só no azul, só investindo e viajando, que a gente conseguiu fazer uma viagem bem bacana esse ano. A gente ficou 12 dias no Paraná, a gente foi para Foz do Iguaçu. Eu brinco com meu marido que, na verdade, a rota financeira é a previsão do futuro da vida financeira aqui de casa. Tudo eu jogo lá para poder saber o que dá, o que não dá, se dá e quanto dá. Né? Porque, de repente, alguma coisa de 5 mil não dá, mas de 3.500 dá. Seu marido tinha razão? O que precisava era cortar, era o quê? Aula de piano, né? O que Não. aconteceu depois?
O que aconteceu é que com menos de um mês de curso, que ele já foi vendo as mudanças, ele agradeceu por eu ter entrado. Então, a gente sempre foi muito parceiro. Então, ele, de certa forma, acompanhou muito o curso também comigo. E aí ele foi entendendo a necessidade desse processo. Então, hoje, se ele vai comprar um livro, ele senta comigo e fala, cabe na rota? Então, foi muito bacana esse processo e acabou até aproximando mais a gente no casamento. Tem uma coisa que eu queria falar também, Lu, porque a gente acaba subestimando o valor quando ele é muito pequeno. E aí, quando a gente junta um monte de valor pequeno, no final dá um valor grande, né? Então, é a história do cafezinho na hora de gastar. Ah, é só um cafezinho depois do almoço? Não tem problema. Mas o inverso também é válido. Então, por exemplo, essa dívida do banco, ela vence dia 26, está em débito automático, só que se eu pagar no começo do mês, eu pago um pouco menos. Não é uma diferença grande, dá uma diferença aí na média entre 10 e 14 reais, a depender do dia do mês que eu pago. Só que é 10 reais ao longo de um ano. E aí a gente tem que pensar nisso, porque são esses 10 reais, mais os 50, 70 reais a menos lá do celular que eu deixei de pagar por ter reduzido o meu plano, mais a conta do banco que foi transformada em conta essencial, então eu não pago a sexta, que era mais, sei lá, 25 reais. Então, quando a gente vai somando esses valores no final do mês, eu acho que essa parte também ela é bem importante, porque aí dá um valor muito grande. E aí foi isso que me ajudou tanto a sair do cheque especial, quanto a poder juntar o valor para poder, no final do ano, quitar a dívida que eu tinha com os meus pais. É como se a gente ganhasse quase um superpoder mesmo, de olhar e falar, posso, não posso, né? Cabe, não cabe. E aí dá um alívio muito grande quando a gente percebe tudo isso, porque uma coisa que eu gostei muito do curso é que hoje eu me sinto autônoma e independente. Eu pude avaliar se a aula de música era obrigatório, muito importante, ou posso viver sem. E na minha visão, a aula de música, ela é muito importante. Eu não queria abrir mão. Não era para mim, era para o meu filho, mas eu não queria abrir mão. E eu sei administrar a rota, eu sei olhar para a minha vida financeira. Eu já mudei um monte de coisa no arquivo original da rota, eu já botei o cartão de crédito dentro da rota, não é mais separado que nem era. Então, assim, à medida que eu fui ganhando mais segurança, né, com a rota e com toda a parte da finança aqui de casa, eu fui ganhando segurança também para fazer essas outras alterações que para mim fazem sentido. Eu, particularmente, eu me sinto mais feliz, né, porque eu não tenho aquela ansiedade de dormir pensando, e agora, como é que eu vou fazer? Ou então, de repente, estar com a minha filha e ela falar, mamãe, eu quero um bichinho de pelúcia. E eu olhar para ela e falar, não, porque eu não tenho dinheiro. Hoje eu posso falar não porque você tem um monte, mas não porque não tem dinheiro, né? Então aí os argumentos são outros, né? Então alivia também, né? Como mãe, saber conversar de uma forma mais tranquila para ela, até para ela crescer com uma relação melhor com o dinheiro. Ela, ele, né? Eu tenho um casal. Então isso para mim está sendo muito importante, de poder dar essa outra visão de dinheiro para eles que eu não tive, porque em casa sempre era não porque eu não tenho dinheiro, não porque eu não tenho dinheiro. E a educação financeira para eles acontece. Os dois têm conta bancária, conta corrente, com cartão. Recentemente eu consegui fazer, então eles recebem a mesadinha por lá, eles já compraram coisa com o cartão deles. Assim, para eles terem essa ideia, né? Então, isso vai me trazendo muito alívio também, de saber que eu estou fazendo alguma diferença na vida deles. Todo mundo pode dominar. Porque todo mundo ganha dinheiro, todo mundo faz dinheiro. E aí o lance é saber como viver com aquilo e não dá, se não fecha a rota, fazer mais dinheiro, né? Então, aprender a fazer mais dinheiro. Então, é possível sim, mas é preciso ter clareza. Se não tiver essa clareza, não tem como nem saber o que precisa, na verdade.